Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar a tratar sobre trocadores de calor e a gente vai separar um pouco aqui para tentar falar de trocadores de calor compacto, tá? Então a gente começa aqui um pouco dando uma revisada nos conceitos básicos que a gente já viu na graduação, mas é sempre bom a gente dar uma revisada para a gente refletir um pouco no que a gente quer da simulação, tá? Então a partir de agora a gente vai estar sempre pegando algum trocador, alguma coisa da indústria ou alguma coisa de experimento que a gente faz aqui para simular, tá? Então a gente vai. E aí, claro, a gente vai criar um fluxo de trabalho para a gente saber, não, se amanhã aparecer alguém querendo simular um trocador de calor, seja o que for, eu sei por onde começar, eu sei o caminho das pedras, eu, né, com a ajuda de outras pessoas também eu posso chegar lá e resolver problemas, tá? Então, qual é a motivação, tá? Trocador de calor, né, por incrível que pareça, né, a gente paga isso qualquer custo de engenharia, mecânica e química, né, principalmente, eles têm muito forte essa parte de trocador de calor. Porque tudo que a gente estuda, né, de transcal, no final é para tentar projetar um negócio desse, né, entre outras coisas, mas o foco seria, digamos assim, o mínimo, né, que a gente poderia sair da área térmica era pelo menos projetar um trocador de calor minimamente, ou pelo menos avaliar uma coisa que já está pronta. Então eu peguei aqui uma definição, né? Definição é aquela coisa que você pega de um livro, pega não sei da onde, mas enfim. Né? São equipamentos, né, que são usados para implementar uma troca de calor. Né? Eu sempre brinco com os alunos que eu digo assim, o que é um trocador de calor? Aí o cara diz, é um equipamento que troca calor. Né? Então o nome é muito direto, né, na definição. Tá? Mas a ideia é o seguinte, você vai trocar temperatura, né, fazer uma troca térmica entre dois fluidos, tá certo? E que estão, obviamente, em temperaturas distintas, tá? E aí a gente vai passar um pouco aqui naquela classificação de trocador, para a gente dar uma relembrada, tá? Para a gente ter um overview aí do que se tem, tá? E aí a gente vai passar aqui pelos principais tipos e o que é que a gente está querendo na disciplina, tá? Essa figurinha aqui é de um artigo, né, dessa empresa aqui, N-Topology, tá? Ela é uma startup parceira da ANSYS e é parceira também dessa empresa aqui, se eu não me engano, de impressão 3D, tá? Então, como a gente já vem naquela vibe ali de trabalhar com estrutura TPMS, né, aqui é um exemplo de um trocador de calor. Depois vocês dão uma olhada no artigo. Era um trocador de calor de serpentina, um trocador de óleo, né? Então era um cilindro com a serpentina interna. E eles conseguiram reduzir aí, sei lá, 40, 80% do tamanho do trocador, tá? Então usando, né, aqui eles estão usando ferramenta da ANSYS, mas poderia ser qualquer outra ferramenta, e usando impressão 3D metálica, tá? Então essa estrutura TPMS, né, eu tô com uma aqui que a gente fez aqui, tá? O, o, Isso aqui aumenta muito a área de troca, tá? Então, se a gente aumenta a área de troca, quem lembra aí de trocador de calor sabe que isso é uma coisa muito importante, tá? Então, como a gente agora consegue fabricar isso, né, por conta da impressão 3D, né, da manufatura aditiva, então a gente consegue fazer esses testes e a gente está usando para tudo. Tanto para a área de transferência de calor, né, aumentar a área de troca. Essa pecinha, por exemplo, aqui a gente está testando para a parte estrutural, tá? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma redução de peso, tá? E aí eu tento manter, né, a resistência mecânica aqui da peça. Então a gente está fazendo os ensaios de tração, flexão na máquina universal e ver como é que se comporta essa pecinha. Então veja que tem várias aplicações, tá? Então isso uma motivação e isso é um tema novo, digamos assim, para pesquisa, porque quando a gente fala de trocador de calor, aí você diz, trocador de calor, isso eu vi na graduação, eu vou lá, pego o livro do Kern, né, da década de não sei quanto aí, na década de 70, ainda é a mesma coisa, a gente faz o mesmo cálculo, né, então tem uns livros clássicos de trocador de calor para projeto, né, e aí a gente às vezes tem esse preconceito e acha que não tem nada de novo. Você botar na internet ou numa base de pesquisa de artigos, você vai ter muita coisa e muita gente pesquisando, tá? Então, por isso que eu tive essa motivação de fazer a disciplina.
Vamos lá. E aí a ideia é a gente tentar começar a trabalhar com isso aqui, tá? Porque isso há uma redução fantástica aí do tamanho. E hoje, cada vez mais, a gente consegue, né? Hoje, por enquanto, eu estou imprimindo com ABS, né? ABS, PLA, mas já existem, eu não sei se vocês sabem, mas já existem da baixo, né? Filamentos de. Aliás, tem todo tipo, né? Lá fora eu já. Aquele colega Léo, lá do Canadá, ele comprou filamento de cobre, filamento de. Tem filamento de aço inox, né? Eles fazem um pó, né? Falando de forma grosseira, né? Claro que deve ter uma coisa a mais, mas é basicamente um pó e eles colocam tipo um PLA, né? Um plástico ali. E aí você consegue imprimir com uma impressora 3D de filamento, né? Uma FDM, né? Que a gente chama. Então isso abre perspectivas, né? De a gente sair do mundo do plástico para o mundo metálico sem precisar comprar uma máquina de 1 milhão, 2 milhões de reais aqui para começar a brincadeira com a tecnologia de impressão metálica, né? Então isso já está chegando a níveis que a gente consegue trabalhar e isso cria um universo de possibilidades, né? Eu estou falando aqui de trocador de calor, mas isso aí para a área de manutenção, né? Você tem uma peça que de uma máquina importada e você ter essa possibilidade de imprimir, né, a peça, seja ela de plástico, seja ela de metal, é uma coisa fantástica. Então isso está muito na moda aí e a gente tem que aproveitar essa onda. Então a gente aprendeu lá na graduação, né, essa classificação aqui de trocadores. Então a gente vai passar aqui uma geral aqui por vários trocadores, vou contar algumas histórias da indústria que a gente rodou por aí. Tá? Então, basicamente, eu tenho, né, de acordo com o processo de transferência, tá? E de acordo com o processo de construção, né? Então, essas são as duas linhas chaves aí, né? E aí, dentro do processo de transferência, eu posso ter ele com contato direto, ou seja, os fluidos estão em contato, né? Eu vou dar exemplos aqui, vocês vão lembrar essas definições, onde é que se encaixa cada um. Ou contato indireto, né? Então, eu não tenho contato o fluido com o fluido. A parte de construção, eu posso ter tubular e tipo placa. Só que aqui a gente já pode colocar uma nova caixinha, né? Porque eu agora tenho uma nova definição, né? Tudo bem que isso aqui parece com um tubo, né? Mas isso nem é mais uma placa, nem necessariamente precisa ser um tubo, né? Então eu posso criar uma caixinha aqui, né? Uma estrutura topológica, né? Isso eu estou inventando agora, tá? Eu discutindo aqui, estava lembrando, né? Então, mas isso aqui é só uma nova classificação possível, né? Mas enfim, classificação é coisa que não é o que vai mudar o que a gente está fazendo. E aí dentro do contato indireto, você vai ter de transferência direta ou armazenamento, né? Então eu vou estar explicando aqui as diferenças e onde a gente pode encontrar esse tipo de trocador. Na parte de construção, a parte que a gente chama de mecânica, né? Porque aqui seria a mecânica dura e aqui seria a mecânica mole, como a gente chama, né? Aqui é a parte transcal, a parte de mecânica dos fluidos, e aqui é a parte mecânica construtiva, né? O tipo de flange, tipo de parafuso, tipo de junta, né? Solda, né? Se vai ser solda com eletrodo, se vai ser com brasagem, enfim, tem a parte mecânica de fabricação e a mecânica da transferência de calor. E aí dentro dessa classificação aqui de trocador tubular, né, tem o casque tubo, que é de longe a aplicação mais normal que a gente vê por aí, né, mais típica. O duplo tubo também, a gente encontra aí algumas coisas um pouco menores, mas a gente encontra. E serpentina também, que você encontra de pequena capacidade a altas capacidades, né? Então, essa é uma geral da classificação, mas eu vou passar por ela, tá? Mas antes de passar e mostrar algumas fotos, para a gente dar uma relembrada, né? Para a gente ter um background aqui das simulações e do que é importante, porque perceba o seguinte, a disciplina ela teve um primeiro momento que ela é basicamente uma revisão, né? Então, primeiro a gente aprende
escoamento interno, escoamento externo, transferência de calor no sólido, não é? Condução transiente. Depois a gente aprendeu a lidar com escoamento interno e externo, calcular o número de reinos, calcular a perda de carga. Então veja que a gente vai juntando empilhando esse conhecimento para a gente chegar nesse ponto aqui que é o trocador de calor. E aí depois a gente viu o modelo de turbulência, né? A questão do perfil de velocidade. Então a gente foi vendo, ou seja, a base para a gente poder fazer uma simulação de um trocador de calor de uma forma mais consciente, né? Mais pé no chão, sabendo das limitações. Porque a pior coisa que tem de quem faz simulação é não ter ideia da limitação. Se você está fazendo uma coisa e você acha que está arrasando e na verdade você não tem noção nenhuma do que está fazendo, isso é um perigo. Mas quando você sabe da limitação, sabe que a malha deveria ser melhor, sabe que o modelo de turbulência não é o melhor, é, sabe que a máquina poderia, né, poderia ter um cluster como o Leonardo lá simulou. Então você sabe disso, até para você chegar, né, para um P&D ou para um cliente, você chegar lá e dizer assim, não, isso aqui eu consigo, com o que eu tenho hoje eu faço em um mês. Não é porque é difícil, é porque eu não tenho máquina, né? Eu tenho que entrar na nuvem aí e rodar na nuvem. Isso aí é pago, né? Então você consegue meio que resolver essas questões, né? Entender essas questões, não sair por aí prometendo algo que você não consegue entregar num tempo hábil, né? Seja do ponto de vista de um projeto de P&D, como também de uma consultoria, ok? Então vamos lá. Então a gente falou ali daquela classificação, tá? E uma coisa que a gente tem que relembrar também é a questão como é que o fluido se dá, né, dentro do equipamento, né? Aqui eu estou usando exemplos simples, né, de um trocador duplo tubo, né, que é uma geometria simples, né? Basicamente, acho que é o trocador mais fácil de se fabricar, né? Até quem não é da área de fabricação faz um desse, né? Com toda a dificuldade, mas consegue, né? Assim, é mais simples de se fazer. É um tubo dentro do outro, basicamente, né? Então aqui você tem o que a gente chama de correntes paralelas, né? Ou seja, eu tenho um fluido, né? Aqui a gente sempre vai estar tratando um fluido quente e um fluido frio, porque obviamente tem que haver um ΔT aí para que haja a transferência de calor. Então eu posso ter as duas entradas, né? Entrando a parte quente e a parte fria entrando no mesmo lado do trocador, tá? E eles seguem trocando calor à medida que vai caminhando dentro do trocador, né? Depois eu vou mostrar como é esse perfil de temperatura dentro, né, do trocador. Pode ser também de contracorrente, né? Então aqui eu estou com o fluido quente, enquanto a entrada do frio está lá do outro lado, né, na outra extremidade. Então elas vão se encontrar, né? Então, à medida que o mais quente vai se encontrando, ele já vai pegando uma parte fria que vai sendo aquecida, né? Porque quem está quente vai sendo resfriado e quem já entra frio vai sendo aquecido, né? Vai havendo uma transferência, uma troca, tá? E também tem o de corrente cruzadas, tá? Porque aqui eu tenho o fluido está passando pelo perpendicularmente, né? Então aqui eu tenho um tubo, tá? Então a gente vê muito isso em serpentinas, né? Então você tem um fluido passando ao longo do tubo e perpendicularmente eu tenho o outro fluido, tá? Aqui não, aqui eu estou sempre trabalhando no mesmo no mesmo sentido, né? Só estou mudando a direção do fluxo, tá? Então essa é uma coisa para a gente relembrar, porque isso aqui influencia também quando a gente vai fazer a simulação nos resultados, tá? Depois também tem a questão do multipasse, que é uma estratégia que a gente usa para melhorar, porque obviamente se você tem o aumento do trocador de calor, você aumenta, né, a gente vai ver aí as equações básicas, a gente aumenta essa capacidade de troca térmica, né? Então aqui eu tenho um passe, dois passes, e aqui eu tenho vários passes, tá? Então isso aqui vai aumentando. Então a gente vai ver quais são os parâmetros que a gente pode alterar no trocador de calor para ele me dar a melhor efetividade, tá? E aí, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é o coeficiente global de transferência de calor, né? Nosso famoso U, tá? Então, basicamente, a gente vai usar a primeira lei, tá? Então, a gente tem aqui um trocador de calor casco e tubo,
Então a gente faz aqui um volumezinho de controle, né? Então a gente faz essa análise de primeira lei, né? O que entra menos o que sai, né? É igual o que é acumulado. Se não, se eu estou trabalhando em regime permanente, que é quando a gente chega na indústria, as coisas estão em regime permanente, né? Essa é a ideia, que as coisas estejam rodando, né? Chega lá, tem um trocador de calor e está lá em regime permanente. E é que a gente quer que ele permaneça daquele jeito lá, pela campanha, né, da empresa lá toda, né, a campanha da fábrica. Né? Então a gente faz aqui o balanço de energia, né? E aí a partir desse balanço, quando a gente faz aqui, né, a gente agora entra no trocador, vai lá na parte dos tubos e dá um zoom aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho a parede do tubo, e aí de um lado eu tenho uma massa de fluido, tá? Que eu estou chamando aqui de fluido quente, tá? E a gente já sabe que aqui eu tenho um fluido, se eu tenho um fluido, eu tenho uma convecção. Né? Então, essa convecção, eu vou ter um coeficiente de convecção, um H, aqui do fluido quente. Depois eu tenho condução de calor através da parede do tubo. Tá? E depois eu tenho uma convecção para o fluido frio. Observe que aqui a gente coloca em termos de resistências térmicas. Né? Então, isso aqui, quanto menor essa resistência, para a gente é melhor. Né? Então, para que eu possa trocar. Então, o coeficiente global, né? A gente tem aquela formulazinha que ela é bem simples, tá? Mas por trás dessa simplicidade existem. Isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Na verdade, a coisa é bem maior. Tá? Mas basicamente aqui você tem o coeficiente global, né? Você tem a área do trocador e a diferença de temperatura, tá? Onde, né, o coeficiente o global e a área, né, ele vai ser, né, tratado como uma resistência, né, que você tem as resistências térmicas, né, a gente estuda isso também em Transcal para fazer os probleminhas com resistência, bem legal isso aqui. E aí você consegue fazer aqui, né, a resistência térmica por convecção, por condução, né, na parede e aqui convecção do fluido do outro lado. Aqui essas duas são quando você está trabalhando com o lado externo, né? No caso, numa geometria cilíndrica, né? E interno, quando eu tenho também um tubo, né? Então, você olha aqui para esse trocador de calor, eu tenho um cilindro grande e outros cilindros pequenininhos, né? Que são os tubos, tá? Então, a ideia, né? Se a gente olhar para essa equaçãozinha aqui, né? Que é a transferência de calor do trocador, quanto maior eu intensificar, né, o meu coeficiente global, para mim vai ser ótimo. Eu também posso aumentar a área, só que se eu aumento a área, eu aumento o custo, né? Então, e o delta T tem muito a ver com o processo. Eu não posso determinar isso. Né? Eu não posso chegar e dizer, se eu tenho um processo que ele tem um delta T de 10 graus, eu não posso dizer, eu posso trabalhar com 15, com 5, né? Então não é uma coisa que eu que decido, né? Eu como mecânico não vou definir. Quem vai definir isso é o pessoal da química lá, o pessoal do processo, né? Eles é que vão dizer o que é que eles precisam, tá? Aqui tem uma tabelinha que eu peguei do Crate, né? Onde a gente tem alguns valores aqui. Claro que a gente não vai chegar aqui e vai pegar, né? Esses valores assim, direto. A gente vai calcular, vai analisar, mas é bom ter esses valores aqui para a gente ter uma ideia de magnitude, porque quando a gente estiver calculando o nosso coeficiente global na simulação, a gente vai ter uma ideia se a gente está dentro de uma faixa ou se a gente está extrapolando uma coisa, né, um outlier ali, você diz, pô, que é isso, né? Então aqui é para a gente ter um pé no chão, tá? E aí, como a gente também usa muito o livro do Kern, né, que é um clássico aí, né? Quem faz cálculo de trocador tem que usar aquele livro. E lá, pelo menos a versão que eu tenho, né? Eu acho que não tem versão nova, é tudo em BTU, né? Então, essa unidade aqui, aí como você tem aqui a tabelinha, você já converte aqui, ó. Né? Então, eu deixei isso aí também pronto para vocês darem uma pesquisada. Depois que você determina o global, você está tratando de um trocador novo, né? Ou seja, o fluido, você está imaginando uma situação. Só que na prática, né? Essa aqui é minha mão, né? E isso aqui é um trocador de calor, depois eu vou mostrar para vocês, onde tem aqui a incrustação, tá?
que passava aqui dentro aqui do trocador era um salmoura, né? Que é um fluido que a gente usa muito, né? Para troca de calor. Então, por fora no casco eu tinha amônia e por dentro eu passava, né, a salmoura e isso vai criando uma incrustação aqui, né? Veja que eu estava tirando com a mão ali, fica realmente. E isso cria uma resistência também, né? Porque aqui, quando eu estou fazendo essa minha continha, aqui tá perfeito, né? Por dentro, né? Ou por fora, tá tudo limpinho, né? Mas isso aqui vai criando uma capa aqui, né? Isso cria uma capa. E aí, em vez de eu ter uma, duas, três resistências, né, nessa equação, eu aumento isso aqui. Que é basicamente esse cálculo aqui que a gente está fazendo, tá? Que é esse valor aqui do falling factor, né, o fator de incrustação, que é esse valor que a gente, para achar o global depois que está incrustado, né, você tem aqui o que você calculou com ele novo, né, ou sem incrustação, ou limpo, né, porque se você faz limpeza, e aqui você tem o valor do meu fator, né, de incrustação. Aqui tem alguns exemplos, água salgada, né, óleo de têmpera, enfim, tem vários valores aqui que a gente pode aplicar, né? Isso tudo, obviamente, é projeto, é para você estimar, né, como vai ser o comportamento. Esse trocador, por exemplo, aqui, a cada 2, 3 anos, né, fazia a parada da planta e já se sabia que tinha que ir lá e abrir esse equipamento. Porque o próprio operador ele já sentia isso na produção. Ele dizia, rapaz, eu preciso de mais frio, né? Eu preciso que a salmoura venha mais fria para poder fazer aqui meu trabalho, mas o trocador não estava dando conta mais daquela temperatura. Por quê? Incrustação. Então você ia lá, limpava, né? A gente abria o trocador, fazia a limpeza e aí, obviamente, voltava, né? As mil maravilhas com a produção, tá? Depois, né, apesar da equação, né, ser extremamente simples, né, que é o global, a área e um ΔT. Só que esse ΔT não é simplesmente eu pegar a entrada menos a saída, porque ao longo do comprimento do trocador de calor, né, as temperaturas vão mudando. Então, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui, né? Então, eu venho com água quente aqui, né? Então, à medida que a água quente vai trocando calor com a água fria, né, eu vou resfriando a água quente, mas também a água fria vai aquecendo, né? E aí eu vou fazendo essa troca de calor e aí eu chego num ΔL final, né? Eu tenho um delta zero aqui do início do trocador e no final. Então veja que eu tenho esse ponto final aqui. Que isso aqui pode determinar, por exemplo, o conceito do que a gente chama de efetividade, tá? Que é o limite máximo que eu posso chegar, porque obviamente eu queria que esse ΔL aqui ele fizesse isso, né? Ele zerasse, mas a gente sabe que tem a segunda lei da termodinâmica que não nos permite isso, né? Então isso a gente chama de approach, né? Ou aproximação. Quanto mais próximo aqui um do outro, para a gente é melhor em termos de efetividade. Tá? Então, esse é o que acontece. Então, eu não posso, porque se eu fizer esse ponto menos esse, eu tenho um ΔT, mas essa parte aqui já me dá outro ΔT. Inclusive, esse ΔT do início e do final também já me dá uma diferença, né? Porque elas não são assim, ó. Ou seja, o meu ΔT aqui na equação, ele não é constante, né? Ele vai variando, tá? Então, dependendo, né? Aqui é correntes paralelas, aqui é correntes contra corrente, né? Então, aqui eu tenho essa mudança e aqui são dois fluidos que estão apenas trocando calor, né? Calor sensível. Aqui embaixo, né, eu tenho uma aplicação para condensadores, né, e evaporadores. Então, no condensador, uma das fases, né, um dos fluidos, ele vai estar ok, em mudança de fase. Quando eu tenho mudança de fase, eu tenho a temperatura constante, né, na pressão constante, obviamente. Então ali o fluido está condensando, ele vai ter a temperatura constante, mas o fluido frio que está fazendo a condensação do outro, né, está trocando calor para condensar, ele vai se aquecendo, né? Então também aqui, apesar de um estar constante, eu sempre tenho uma alteração do ΔT o tempo todo, né? Da mesma forma aqui para um evaporador, por exemplo, né, eu também tenho isso aqui, né? Eu tenho o ar quente e o fluido refrigerante aqui, ele vai trocando calor,
dentro ali da serpentina, né? Então, esse ΔT aqui, ele não pode ser tratado simplesmente com uma diferença simples, né? Não dá para, né? Não dá para fazer dessa forma. Vocês estão vendo aí a forma como é por dentro do... E aí vem o conceito da diferença média logarítmica, né? Para poder fazer essa continha. Então, como é que é feito, né? A gente pega ali um exemplo mais simples para poder fazer a continha, né? Todo livro faz isso, né? E aí eu tenho um fluido quente, eu tenho um fluido frio, e aí eu pego um elemento diferencial, né? Ou seja, uma quantidade de calor ali que vai ser trocada entre o fluido quente e o fluido frio, tá? E aí eu tenho um incremento aqui, ΔTQ, né, da parte quente, e aqui também da parte fria, tá? Então eu vou fazer essa troca. E aí basicamente o que você vai ter, né, aqui eu estou considerando que eu estou trocando calor entre essas duas substâncias aqui, e aí eu vou ter, né, a massa, a vazão máxima, o CP, a pressão constante, e a minha temperatura diferencial. E o que acontece, né? A gente vai fazer uma integração dessas diferenças aqui e eu vou achar, né? Obviamente eu não vou demonstrar isso aqui porque já está pronto lá no livro, né? E aí eu vou achar, termino diferenciando isso, né? Integrando, e aí eu acho um logaritmo, né? Dessa temperatura que vai representar isso para essa situação aqui, tá? Eu tenho um, um fluido, tenho uma parede e outro fluido aqui. Tá? Depois eu vou explicar porque eu estou fazendo um ênfase disso. E aí eu chego nessa equação aqui, né, onde eu tenho a minha diferença média logarítmica, porque ela vai tentar representar exatamente essas diferenças de temperatura ao longo do comprimento. Tá? Então ela vai ser mais representativa. O jeitão da equação é o mesmo, né? Porém que esse ΔT agora não é um ΔT que a gente está acostumado, um menos o outro, né? Ele tem esse jeitão aqui que é a diferença média logaritmo, né? Isso aqui é bem simples de, de demonstrar, né? Isso já está lá no livro, não vou perder tempo com isso aqui, tá? E aí aqui a gente também fazendo, né, para o outro conceito aqui também do C, né? Porque o C vai ser a vazão máxima, né, vezes o CP, tá? Só para relembrar, porque isso aqui vai ser importante lá na frente, tá? E aí eu tenho correntes paralelas e correntes contrárias. E aí uma discussãozinha rápida, né? O que é melhor, você ter a corrente paralela ou contracorrente, né? O CC. Então aqui tem algumas questões para refletir, tá? Porque eu já cheguei numa fábrica e uma vez um mecânico queria me convencer, né, de que o correntes paralelas era melhor. A gente tava numa injetora, né? Tinha um trocador de calor casquetu para resfriar o óleo da injetora. E eu já tinha lido isso no livro, né? Que contracorrente era melhor. E, e ele quase me convencia do contrário. Eu era estudante de engenharia, porque às vezes a imaginação das pessoas é muito fértil, né? Mas de fato, né, quando você tem aqui para as mesmas condições, né, de entrada e saída, né, o meu ΔT do contracorrente sempre vai ser maior, tá? E aí o que acontece, né? Se você tiver o mesmo U, né, e se tiver a mesma área superficial do CC, vai ser menor, tá? Então isso é uma coisa que tem que ficar muito na cabeça da gente, tá? Então se você tiver a oportunidade de testar uma bancada, um trocador de calor, você vai perceber isso, tá bom? E aí o que acontece? Essa equação, né, da diferença média logarítmica, ela é demonstrada, né, para esse tipo de situação básica, né? Mas e quando eu tenho um trocador de calor que tem vários tubos, né? Porque essa demonstração aqui, essa média logarítmica aqui, essa diferença média logarítmica é para essa situação aqui, quando eu tiver vários tubos. E aí, para evitar mais complexidade, né? Porque projetar um trocador de calor não é uma coisa trivial, né? Você faz muitos cálculos iterativos, né? Se você for fazer isso à mão, então dá um trabalho monstro, né? Então, mesmo com essas fórmulas mais simples, né? Então, se a gente fosse pegar para cada tipo de situação de trocar do calor, multipasses, enfim, eu ia ter que fazer toda a integração também para cada um. Então, para evitar isso, né? E o cara que está lá no escritório de projeto, o cara precisa calcular as coisas mais rápido, né? Então,
criou essa história do fator de correção, né? A norma Temis é normatizado, né? Eles publicam esses gráficos aqui, esses ábacos, né? Onde você, dependendo da situação, você vai entrar aqui com as diferenças de temperatura e aí você vai encontrar aqui, né, para cada curva Z aqui, o teu, o teu fator de correção. Então, basicamente, você simplesmente vai multiplicar ele, né, a tua diferença média logarítmica. Né? Então, para cada tipo de trocador que você tiver, multipasses, correntes cruzadas, você vai ter curvas distintas. Tá? Então, você faz o cálculo, cruza aqui e vai achar o fator. Né? E aí você multiplica, faz o cálculo normal, né? Que é demonstrado lá com aquela situação mais simples, e aí você cria um fator. Lembrando que quando a gente pega uma norma, né, a norma vai botando vários tipos de fator para corrigir, né? Porque o cálculo, mesmo ele sendo analítico, né, você não consegue tratar analiticamente todas as situações e todas as nuances, né, do trocador. Então, você vai colocando fatores para que você consiga calcular e quando botar para rodar, ele atinja o objetivo que é funcionar corretamente. Depois eu tenho um outro conceito, né? Isso aqui eu coloquei o nome eficiência, porque eficiência é uma coisa que fica na cabeça da gente, né? É muito mais fácil a gente falar de eficiência, principalmente aqui na pessoal da engenharia. Mas o termo, né? O termo que se usa para tocador de calor é na verdade efetividade, né? Isso aqui, quando foi traduzido, por exemplo, no livro do Creighton, foi traduzido como eficiência, tá? Mas o termo é efetividade, né? Effectiveness, né? Em inglês, tá? E qual é a diferença, né, da efetividade? A efetividade ela tem a ver com um limite teórico de você conseguir reduzir, tá? Mas se você chamar de eficiência também não vai ter grandes problemas, tá? Mas eu levo essa discussão, né? Eu já estou muito filosófico para ficar discutindo as coisas, né? Mas basicamente é o seguinte, né? Então você vai ter aqui a diferença entre o fluido, a entrada do fluido quente menos a diferença da saída dele, dividido pela a entrada dele quente menos a entrada do frio, tá? Então se você tiver correntes contracorrente ou correntes paralelas. E o CH é exatamente a massa, né? A vazão mássica vezes o CP do fluido. Isso que, obviamente, a gente considerando que a variação do CP com a temperatura não é significativa, né? Então, dependendo ali da situação, né? A água, por exemplo, o CP dela tem uma curva assim, né? Uma parábola, mas quando você vê a faixa aqui, ela vai lá de 4 ponto, sei lá, 17 até 4,18, né? Então é uma curva, uma parábola, mas a faixa é muito estreita, né? Então, às vezes você pode dizer que é constante e não vai ter grandes problemas no cálculo, tá? E o que seria a efetividade? Na verdade, é um limite teórico que você tem, tá? Então, essa parte aqui superior, né? Ela diz respeito ao que o trocador realmente conseguiu fazer, tá? Dividido pelo o teórico, né? O que eu posso, o máximo teórico que eu posso atingir, né? É como essa historinha aqui, eu consigo reduzir o máximo possível, tá? Então essa equação ela representa isso, tá? Então para mim seria muito bom se isso aqui conseguisse fazer esse approach, né? Essa aproximação. A efetividade e approach a gente escuta muito em torre de resfriamento, né? Esse tipo de termo. E se você fizer aqui para aqui é a efetividade calculada, né? Você jogando lá nas fórmulas, né? Você vai chegar aqui essa equaçãozinha e aí você tem uns gráficos, né? Onde você vai estar relacionado à efetividade, ó, tá vendo aqui o termo em inglês, né? Effectiveness, tá? Aqui eu tenho a relação entre o C mínimo e o C máximo, né? Para cada um tem uma curva. E aqui eu tenho um outro conceito que é a gente em português chama de NUT, né? O NUT, ou NTU, que é o Number of Transfer Units, né? Que é esse termo aqui. Então ele vai dizer quanto maior, melhor aqui,
né, em termos de transferência de calor. Mas veja que ele só não representa muita coisa, né, porque eu tenho que ter, né, para uma mesma relação entre C mínimo e C máximo, porque é exatamente daquele potencial, qual é o máximo que eu estou conseguindo extrair, né? E aqui eu tenho ele para correntes paralelas e contrafluxo, tá? Então são curvas que você também pode pegar para você fazer o cálculo, né? Você estimar, por exemplo, qual é a temperatura que vai sair, dada uma certa efetividade, de acordo com a vazão máxima que eu tenho aqui de um fluido ou de outro, tá? E aí é onde vem a história do trocador de calor compacto, né? Porque a gente sempre vai querer que as coisas sejam menores possíveis, né? Porque eu vou gastar menos material, é ecologicamente correto e energeticamente também, né? Então, a ideia é sempre você tentar diminuir o tamanho, né? Até porque você está numa indústria, você reduzir espaço, você ganha, né? A área, o metro quadrado industrial é caríssimo, né? Dependendo da região onde você está implantando sua empresa, sua planta, né? E aí quando a gente olha essa equação, né, que ela é bem simples, né? Assim, você olha para ela, bate o olho assim, e você já sabe o que é que tem que fazer, né? Eu tenho três coisinhas aqui básicas, né, que eu posso alterar e todas elas, né, o calor que eu posso trocar, ela vai ser diretamente proporcional ao coeficiente global, a área e a diferença média logarítmica, né? Então aqui eu coloco essas três questões, né? Eu posso aumentar a área da superfície, eu posso aumentar a carga de calor no trocador, tá? Ou melhorar o approach, né? Que é exatamente tentar ir no limite teórico, né? Que a segunda lei da termodinâmica me permite. E aí eu posso criar vários tipos de coisas, né? Por exemplo, a gente estudou logo no início da disciplina, por exemplo, superfícies estendidas, né? Então a gente estudou, né? E a gente descobriu que você comparando, né, uma superfície sem a letra e com a letra você conseguia aumentar a taxa de calor, né? Você pode aumentar a rugosidade, você pode colocar fita torcida, né, dentro dos tubos. Então existem várias coisas que você pode fazer, tá? E aí é onde entra o que a gente chama de pesquisa dentro da área de trocadores de calor, mesmo sendo um trocador de calor casco e tubo, né, que é uma coisa que a gente está tão acostumado a ver na indústria. Então existem vários estudos, né? A gente terminou um trabalho de mestrado agora de Rafael, depois eu mostro para vocês os resultados, onde a gente estudou o formato da chicana, né? Veja, é um negócio que está lá e a gente pesquisou e vê qual era o melhor para se fabricar. Então aqui eu tenho vários exemplos, né? Eu peguei aqui do Crate, né? Esses exemplos aqui de artigo que ele pegou também, mostrando aqui, por exemplo, essas fitas torcidas, né? Os formatos que você coloca dentro do tubo, né? Então faz uma análise. E aí o que acontece, né? Aqui esses gráficos eles dizem respeito a essa comparação aqui, né? De tubo com protuberância dentro, né? Que são esses tubinhos aqui, né? Eles têm como se fossem umas aletazinhas aqui, né? Então isso aumenta a área superficial, tá? Eu tenho discos, né? Então aqui eu tenho esses discos aqui que também aumenta, né, a área de troca. Eu tenho fita torcida, tá? Que seria esse carinha aqui, tá? E eu acho que esse 3 aqui é esse aqui, se eu não estiver enganado. Tá? Então tem várias outras coisas. Você pode colocar uma estrutura, parece um arame aqui, e você aumenta essa troca, né? Aumenta a turbulência. Enfim, você tenta, né, tubo corrugado. Isso aqui é muito comum você ver em caldeira, né? Se tem uma caldeira flamo tubular, por exemplo, os tubos são espiralados, né? Inclusive a própria câmara, né? A, a câmara de combustão dela, a fornalha, né? Desculpa. A fornalha, ela é um tubo espiralado, né? Para você aumentar a turbulência. E os tubos, né? Os tubos de fogo, eles são tubos também espiralados, né? Com esse formato aqui, para aumentar a turbulência e intensificar, né, a transferência de calor. E aí uma coisa importante quando a gente faz os trabalhos é a gente arrumar uma métrica, né, de comparação entre soluções, para que você possa comparar banana com banana, enfim.
E aí o que acontece? Assim, apesar da equação ser simples, né? Na verdade, tem muitos parâmetros envolvidos ali por trás, né? De tudo que a gente já estudou, né? E tudo pode influenciar na melhora do. E se eu começar a fazer vários estudos e depois no final não saber dizer o que o cliente quer dizer qual é o melhor, é fita torcida, é tubaletado, né? E aí se você faz um monte de estudo, um monte de conta e não sabe dizer quem é melhor, você não fez nada, né? Então, esses gráficos aqui, né? Então, quando a gente vai fazer um resultado, a gente sempre coloca em função do Reynolds, tá? Porque você está dimensionalizando, então isso pode ser reproduzido para outros tamanhos e outras situações, tá? E também em função do Nusselt, tá? E do Pranto, tá? E aí aqui eu tenho uma forma de tentar explicar quem é melhor, tá? Do ponto de vista da transferência de calor. Só que esse gráfico aqui ele vai diz respeito ao que? A transferência de calor, né? Lembrando, né, que no meu coeficiente de transferência de calor por convecção, né, eu preciso do Nusselt, né? E obviamente depois do Prandtl e do Reynolds. Então eu consigo inferir aí a capacidade de cada tipo de situação onde ele vai ser mais efetivo em termos de troca de calor. Tá? Só que existe um compromisso, né, que é a parte térmica e a parte de hidráulica, né, porque eu tenho a perda de carga. Né? Então aqui é um outro gráfico em função do Reynolds, mostrando exatamente a questão da perda de carga, porque eu posso ter um trocador fantástico, tá? Mas eu tenho uma perda de carga altíssima, né, à medida que eu vou aumentando ou reduzindo o meu número de Reynolds, né? Então, esse é o desafio, porque é muito bonita a estrutura topológica, né? Você, que legal, mas e a perda de carga desse negócio aqui, né? Então, a gente tem que ter muita consciência disso, né? Ou o nível de incrustação, né? Imagina jogar isso dentro do tubo do trocador de calor e com salmoura, né? Em quanto tempo isso aqui vai incrustar e vai ser pior do que. Então, tudo isso tem que ser testado, né? Então, é coisa de pesquisa mesmo, tá? E aqui tem umas métricas, né, que o Crate fala para você pode usar isso aí, tem várias, né? Você pode usar várias, mas é só para a gente ter um parâmetro de comparação, tá? Então você não ficar naquela discussão de delta T maior, delta T menor. Sim, mas delta T significa o quê, né? A temperatura é importante? É importante porque não importa, o cliente não quer saber, ó, eu quero que chegue aqui a 20 graus a temperatura, senão não vai funcionar a minha máquina. E não importa o que você fez, se não chegar a 20 graus, o cliente diz, esse trocador não presta. Ele não quer saber se é a placa, se tem fita torcida, se tem nanofluido, ele não quer saber se tem estrutura topológica, ele quer saber que tem que resolver. Mas quando você está comparando o mesmo equipamento e fazendo essas mudanças, você precisa ter alguns compromissos para poder comparar, né? Então, você pode, você pode usar esses dois parâmetros aqui para fazer gráficos, né, e fazer a comparação e também o compromisso com a perda de carga, tá? E aqui tem um exemplinho lá do Crate, né, onde ele pega um ponto de operação, tá? E aí ele cria essa métrica de potência de bombeamento versus volume, né, sobre o volume, tá? Porque obviamente você pode dizer assim, eu tenho um trocador de calor que ele é fantástico, mas a perda de carga, né, essa perda de carga ela vai me gerar aumento de potência de bombeamento que vai me aumentar o consumo, né? Então você está falando de indústria, a conta de energia é altíssima, né? Então esses detalhes você não tem uma bomba, você tem 300 bombas, 400 bombas, né? Então é muita coisa, né? Dependendo da planta, você pode ter muito mais do que isso. E aí você um incremento de um CV em cada uma dessas aí por conta de bombeamento, a conta de energia não é nada simples, né? Então, e aí também tem a taxa de transferência de calor por volume. Então é interessante, porque óbvio, né? Eu tenho um trocadorzinho aqui de calor. Aí eu venho aqui com um elefante gigante aqui. Aí, pô, isso aqui é melhor, né? Porque isso aqui é maior, a área é maior. Então, mas quanto é que custa isso aqui, né? Enfim, então é uma forma de você tentar comparar. Então aqui ele vai fixando aqui alguns parâmetros, tá? E comparando qual é o tipo de superfície melhor, né? Ele pega aqui um diâmetro, né? Aí ele tenta comparar com e sem fita torcida, né? Isso aqui é só um exemplo,
para vocês terem um cuidado nos trabalhos, né? A gente fazer essa análise de comparação para poder publicar e poder expor os resultados, tá? Aqui é uma outra situação também, onde ele compara a tubo com protuberância, né, que são aquelas aletazinhas lá, e também com a fita torcida, tá? Então a gente calcula aqui os adimensionais, né? E depois faz as continhas aqui, ó. Só que você mostrar isso para o cliente, caso meu irmão, o que é isso aqui? Eu tô entendendo nada disso aqui, né? Então não mostre isso para o cliente, né? Isso aqui não não agrega valor. Isso resolve o problema, mas não agrega valor comercial. Mas isso aqui sim, isso aqui ele não quer saber o que é isso, ele não quer saber o que ele só quer saber o seguinte, eu tenho uma curva, qualquer pessoa, qualquer criança entende isso aqui, né? Eu sei que esse 4 é melhor, porque se isso aqui é uma coisa que aumenta é melhor, então eu sei que isso aqui também aumenta muito também. Então eu sei que o 4 é melhor do que o 1. Né? Quem quer saber? Né? Então fica uma forma, digamos assim, fácil, né? Você bate o olho lá e diz, ó, isso aqui é melhor. Vai reduzir energia, vai atender o processo, e é isso que o cliente quer ver um gráfico, né? Se possível, assim, bonitinho e fácil de entender. Né? Qualquer um quer isso, né? Mas isso é só uma metodologia dentre várias aí que vocês podem utilizar. E aí, dentro dessa linha, né, a gente tem aqui os trocadores de calor compactos, tá? E aí tem uma classificação para a gente lidar um pouco com ela, tá? Então, um trocador não compacto, um trocador comum, né? Ele tem a dimensão, né? Sei lá, uma maleta, alguma coisa maior do que 6 milímetros, né? E ele tem uma relação de área sobre o volume, né? Menor do que 700 metros quadrados por metro cúbico. Isso diz respeito ao quê? Ao volume, tá? Então, aqui eu tenho um exemplinho de um trocador de calor casca e tubo, tá? Esse trocador de calor ele tem sido substituído em muitas aplicações pelo trocador de calor a placas, né, que já é considerado um trocador compacto, porque ele vem nessa faixa de 1 a 6 milímetros, e ele tem uma relação de área maior do que 700 metros quadrados por metro cúbico. Então, significa dizer que para a mesma capacidade de troca, né, isso é claro, eu tenho aqui uma bancada que a gente tem um trocador de calor de casco e tubo, né, então ele é mais ou menos desse tamanho, e para a mesma capacidade eu tenho um trocador de calor a placas. Né? Aqui eu tenho o Shell in Tube, né? E aí você vê nitidamente a questão dessa relação área de troca pelo volume. Então, para a mesma capacidade, eu consigo reduzir. E isso industrialmente eu já vi muita aplicação. Compressor mesmo. Compressor de refrigeração, né, para amônia. É muito comum você ter um resfriador, né, um resfriador de óleo, os filtros de óleo, você tem um resfriador da própria, acho que é um resfriador de óleo. Então, alguns modelos mais antigos vêm com um trocador casco e tubo. E aí quando vem um modelo novo que vem com um trocador a placas, você vê a mudança de tamanho é drástica, né? E aí, claro, tem suas vantagens e desvantagens, claro. Ninguém, não existe, como a gente fala, né? Prata, bala de prata, né? Não dá para dar tiro e acertar e matar tudo, né? Depois eu tenho o que a gente chama de trocador laminar, né? Ou seja, eu tenho a faixa da mesoscala, que são trocadores menores aí de 100 microns, né? Até 1 milímetro. Né? E aí tem aqueles trocadorzinhos pequenininho para resfriamento de componente eletrônico, trocador de celular, né? Enfim, tem muita coisa pequenininha que precisa dissipar calor. E aí, claro, você não vai querer ter um celular e um trocador casque-tubo nas costas para poder resfriar a tua eletrônica, né? E aí veja a relação de área, né? Então, assim, é uma coisa absurda mesmo. 3.000 metros quadrados por metro cúbico. Né? Então, isso é uma área também que o pessoal pesquisa muito, porque é um desafio, tanto do ponto de vista de fabricação, como também de... Vocês sabem que se você, mesmo sendo uma estrutura aletada simples, na medida que você vai para essas faixas de tamanho, você tem que pensar, como é que eu vou usinar isso aí? Né? Na hora que você vem com a fresa para fazer o corte do canal, né? A fresa vai passando e ela vai
destacando o material. E quando você vê o canal no microscópio, você vê que ele está todo cheio de lascas de material, né? Uns cavacos. Né? Então é um desafio que a gente tem na parte de pesquisa. Né? Tem livros só tratando disso e a pesquisa dos caras. E o micro trocador, né? Que tem um exemplinho, né? Então ele tem uma área de 10 mil metros quadrados. Tá? Então isso é só para a gente ter uma ideia, né? Do que a gente pode trabalhar e também os desafios na parte de trocadores de calor. Ok? Aqui é um pouco do que eu já falei sobre a questão de ser superior a 700, né? É um limite ali para você poder classificar, tá? Uma coisa que vocês têm que ficar ligados é a questão do diâmetro hidráulico. Vocês viram lá que quando eu estava falando sobre a aplicação dele, né? Então você tinha aqui um diâmetro, né? Você tinha um diâmetro aqui. Quando você calculava o número de Reynolds, ele era laminar. E aí o que acontece? Você vai lá e desliga o modelo de turbulência. Só que aqui você tem estruturas muito pequenas, né? Mesmo para aquela velocidade, sendo laminar para esse diâmetro, na verdade você tem aqui um diâmetro totalmente diferente. Por isso que naquela simulação, quando se colocava laminar, porque fez o dever de casa, né? Calculou o Reynolds baseado no comprimento característico, só que esse não é o comprimento característico da minha simulação. Era esse aqui, né? Esse diâmetro hidráulico aqui, porque eu tinha cavidades bem pequenas, né? E vocês viram lá no resultado que a velocidade aumentava muito aqui, né? E aí eu tratava isso chegava a níveis de turbulência, né? Porque aí eu tinha uma restrição aqui. Então imagina, se eu considerar essa área aqui, né? Vou pegar aqui a altura e o comprimento, eu vou ter uma área, mas eu tenho que ver o diâmetro hidráulico disso aqui. Porque ele na verdade não tem essa área para passar o fio. Eu tenho vários furinhos aqui onde eu tenho que calcular isso. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter quando calcular o número de Reynolds para saber se vai ser laminar ou turbulento. Tá ok? Eu vou dar uma pausa aqui, parar aqui um pouco a gravação e daqui a pouco a gente volta, tá?